Amém? Hoje nós vamos entrar em um ambiente que eu acredito que nós já estamos, onde o Espírito Santo está habitando nesse lugar, mas hoje nós vamos nos render, queridos, de uma forma mais profunda, aos pés de Jesus. Deus, Ele quer nos entregar algo, queridos, que fala sobre uma questão de entregar um sacrifício. Quando nós vemos a palavra sacrifício, certamente você entende que é algo difícil de se entregar, difícil muitas vezes de se conquistar. E quando você entrega como um ato de sacrifício ao Senhor, você está dizendo: Deus, eu trabalhei duro para conquistar isso, mas para o Senhor, eu sei que existe um privilégio de entregar. Para o Senhor, eu sei que é o melhor lugar onde eu vou depositar aquilo que para mim é um sacrifício. A pergunta que eu gostaria já de fazer no início é: será que nós estamos dispostos a entregar um grande sacrifício ao Senhor? Muitas vezes, queridos, nós nos apoiamos em bens, em muitas coisas que nós achamos que conquistamos pelo nosso dom, pelo nosso esforço, e a gente acaba levando aquilo como um grande sacrifício. E chega um momento, queridos, que Deus ele pede algo na nossa vida. E sempre que Deus ele pede algo, Ele não quer qualquer coisa. E hoje nós vamos aprender como que nós vamos entregar algo de maneira profunda para o Senhor. Amém? Existe uma entrega, queridos, que nós só vamos derramar sobre o Senhor se nós pararmos de calcularmos o preço ou a quantidade daquilo que está em nossas mãos. Às vezes você pensa: cara, se eu entregar algo para o Senhor, isso aqui é muito valioso, ou seja, você está já com uma mentalidade de calcular aquilo que você vai, teoricamente, ficar sem, mas Deus ele pede: eu quero mais, eu quero a sua excelência, eu quero você por completo, filho. Muitas vezes Deus ele nos chama a esse lugar de nos pedir algo, e nessa noite nós vamos aprender como que nós vamos caminhar em excelência, entregar algo de maneira profunda para o Senhor, amém? Nós vamos ler aqui o livro de Marcos 14, do verso 1 ao 9. Nós vamos estar caminhando nos 4 evangelhos nessa noite, mas como tema principal, o livro de Marcos 14, de 1 ao 9. Me permita lermos juntos nessa noite. Verso 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio em qual flagrar Jesus e algum erro para matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na sua casa, de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com frasco de alabastro, contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou sobre a cabeça de Jesus. Repete comigo: derramou sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele deveria ter sido vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-no em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela não praticou uma ação boa para comigo? Pois os pobres que vocês terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre vocês terão. Verso 8. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Verso 9 e o último que nós vamos ler agora na introdução. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E aqui estamos nós contando a história dessa mulher chamada Maria. Amém? O tema da nossa mensagem é um amor extravagante. Repete onde você está: um amor extravagante. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos para que possamos orar. Senhor Jesus, como nós já declaramos, Pai, nessa noite, Tu és o nosso convidado de honra, Pai. Que não seja, Deus, a minha vida, mas seja o Senhor, através da minha vida, fazendo algo, Deus, sobre os nossos corações. Eu peço que o Senhor venha derramar, Pai, a Sua palavra, Senhor, como uma espada cortante em nossas vidas,
de modo com que ela venha, Deus, trazer uma diferença, Pai. Nós entendemos nessa noite que onde a sua palavra está, ali nós seremos transformados, Deus. E declaramos de maneira profética, Pai, nós sairemos daqui diferente de como nós entramos. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, nós seremos levados a um ambiente, queridos, que nos mostra sobre uma rendição, sobre estar aos pés de Jesus. Mas que possamos entender isso, nós precisamos entender em qual contexto Jesus ele se encontrava quando nós falamos da vida de Maria. Nesse contexto, antes de Jesus ele ir para Betânia, ele estava em um contexto onde ele estava a uma semana da sua morte de cruz. Então nós podemos entender que Jesus certamente ele não estava andando tranquilão, ele não estava literalmente em paz. Nós conseguimos entender que Jesus ele sabia que a qualquer momento, em algum lugar, alguém poderia atacá-lo. Nós entendemos que aqueles chefes sacerdotes, aqueles mestres da lei, estavam de alguma forma tramando algo para Jesus. Mas algo que precisamos entender, nesse contexto, Jesus ele não estava com medo, porque algo que eu costumo dizer, Jesus ele foi aquele que nasceu para morrer. Isso é o que a Bíblia ela nos diz. É o que muitas vezes nós achamos até estranho falar. Mas Jesus, queridos, ele já sabia o seu destino, a sua missão e o propósito, aquilo que Deus ele tinha estabelecido para que ele viesse fazer. Jesus ele estava então cercado por aquela atmosfera, então ele se retirou para Betânia, em uma pequena aldeia, e naquele contexto, ele entra e ele vai na casa de Simão o leproso, que provavelmente era um cara que ali havia sido curado por Jesus. E naquela noite, naquele contexto, fala que Jesus ele estava lá em uma janta, e aqui aparece 3 figuras, a qual nós vamos falar muito sobre essas figuras nessa noite. Uma mulher chamada Maria, Marta e também o seu outro irmão chamado Lázaro. E eles estavam naquele lugar e algo, queridos, aconteceu que mudou todo o sentido da história. Marta, queridos, ela vem com um frasco de alabastro, contendo nardo puro, e ela quebra aquilo diante de Jesus. Quando nós falamos, queridos, em quebrar algo diante de Jesus, nós estamos falando em depositar em Deus aquilo que para nós é mais valioso. Nós já vamos entender um pouquinho mais sobre o quão valioso era esse nardo. A propósito, isso foi falado na mensagem de oferta. O Gui comentou comigo que na reunião das 5 ele falou uma coisa e das 19 ele tinha uma outra mensagem preparada. Então eu acredito que é uma conexão de Deus vindo sobre esse lugar, amém? Quando nós falamos, queridos, daquele frasco de alabastro, aquela mulher ela tinha aquilo como algo de mais valioso. Pode ser, queridos, que era a única coisa mais poderosa que ela tinha na vida dela. Podia ser, queridos, o diamante mais precioso para ela. E nessa noite eu pergunto para você, o que você tem de mais precioso na sua vida hoje? Pode ser que você comece a pensar, possivelmente é meu filho, possivelmente talvez a minha casa, talvez um mãozão tubarão. Independente do que seja, queridos, todos nós recebemos algo valioso do Senhor. Precisamos entender, primeiro Ele nos dá e depois nós derramamos sobre o Senhor. E quando nós vamos estudar esse contexto daquele nardo, nós conseguimos entender que era um perfume raríssimo. Não era um perfume qualquer, qual nós encontrávamos em qualquer lugar, ou seja, na Boticário talvez, e aqui eu sinto o cheiro da Boticário, quem aqui usa? Brincadeira. Mas aquele perfume, queridos, ele era extraído de uma planta muito escassa, ou seja, quanto mais difícil era, mais valioso aquele perfume se tornava. A Bíblia relata também sobre a questão de valores que aquele perfume ele tinha. Relata que ele custava praticamente 300 denários, ao que equivale hoje 1 ano de trabalho. Fazendo um cálculo, seriam 300 dias você trabalhando duro para conquistar aquele perfume. Quantos aqui, queridos, você tem um perfume xodó seu aí? Eu tenho um. Se você quiser me presentear,
Até fica aí uma sugestão. Brincadeira. Mas, queridos, ela tinha algo que era valioso. Quando nós vamos fazer uma comparação com a realidade de hoje, talvez você teria que investir ali 30, 40, 50 mil reais, isso equivale ao seu salário de um ano, talvez aqui você receba isso em um mês, se você não recebe isso em um mês, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida também. Não precisa jogar na trimania, tá, gente? Deus, Ele provê, isso não está na palavra de Deus. Mas a verdade, queridos, é que essa entrega e esse derramar aos pés de Jesus foi tudo, queridos, a resposta de um ato de amor. Um amor, queridos, no qual nós chamamos de um amor extravagante. Um amor, queridos, que literalmente não olha para o valor, não calcula aquilo que está na sua mão. Você literalmente vem à sua disposição e se entrega para Jesus. Quando nós olhamos o que tem de mais valoroso, muitas vezes nós encontramos a nossa própria vida. Quantos conseguem entender que é difícil você se entregar 100% ao Senhor? Mas eu tenho certeza que nessa noite, Deus Ele vai nos dar, queridos, algumas ferramentas para que possamos literalmente, Senhor, eis-me aqui. Não importa o valor ou aquilo que eu estou deixando, ou o que eu estou te entregando, eis-me aqui, Senhor. Algo interessante também que esse perfume ele era preparado durante anos. Você não ia literalmente em uma loja de grife e comprava aquele perfume caro. Aquilo, queridos, fala sobre um processo desde quando a Maria era criança, ela reunia aquele perfume e aos poucos ela ia juntando até que ela viesse a encher aquele nardo, encher aquele vaso. Quando nós conseguimos entender a importância daquilo para Maria, nós vemos o coração que ela teve de se quebrantar diante do Senhor. Quando ela vê Jesus, ela não literalmente procurou o que ela poderia reter de Jesus, mas ela procurou o que ela poderia dar para Jesus. E é isso que Deus ele vai nos levar, queridos, nessa noite, a entender o que nós podemos entregar ao Senhor. Muitas vezes, nós não temos sido como Maria, mas sim como Judas. Esse contexto de Judas não aparece nesse primeiro livro, o qual nós lemos de Marcos, mas esse evangelho de João, ele nos fala que, de fato, era Judas quem estava questionando Maria. Muitas vezes, queridos, nós temos esse coração de Judas. Nós, literalmente, estamos apenas procurando trocar algo que é eterno por aquilo que na nossa vida é momentâneo. Muitas vezes na sua vida você troca aquilo que muitas vezes, cara, vai te levar a um propósito divino do Senhor. Você vai chegar no fim da sua vida. Deus ele vem e te pergunta o que você fez com aquilo que eu dei em suas mãos. E você vai falar, eu troquei por algo momentâneo. Eu acredito, queridos, que não é o desejo de ninguém aqui nesse lugar, amém? Vamos caminhar então em alguns lugares que levam o nosso coração a amar Jesus, a se entregar a Jesus de maneira extravagante. A primeira coisa, então, um amor extravagante, ele escolhe a melhor parte. Pode ter certeza, queridos, que eu não vou cantar aquela música qual vocês estão cansados de ouvir. A melhor parte. Um amor extravagante escolhe a melhor parte, adorar ao invés de apenas servir. Aqui, queridos, de antemão, eu não estou falando que você servir ao Senhor é algo errado, muito pelo contrário. Deus ele nos chama a sermos servos. Isso é um grande princípio do reino de Deus, mas aqui existe uma figura a qual nós precisamos entender. A nossa caminhada, queridos, nós precisamos entender que o nosso coração é o que Deus ele está procurando. Maria ela poderia ter escolhido estar em outro lugar, mas ela preferiu, queridos, estar diante do Senhor. Ela poderia estar servindo, ela poderia estar arrumando a sua casa, e para isso nós vamos ler um verso que está em Lucas 10, de 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Nesse contexto, eles já estão na casa de Marta e Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra.
Marta, porém, estava ocupada demais com muito serviço e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Verso 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Quantos conhecem esse verso por causa da música? Levanta a mão. Nós vamos cantar ela depois. Brincadeira. O Felipe não gostou muito. Ele falou: eu não gostei que você falou da minha música. Maria, queridos, escolheu literalmente adorar. Ela escolheu ouvir, honrar ao Senhor, se derramar aos pés de Jesus. Em contrapartida, como um contraste, Marta, ela estava inquieta com muitas coisas. Aqui nós não estamos entrando em um julgamento de Marta, até porque muitas vezes eu também me identifico com Marta, se não todos os dias. Muita coisa para fazer, muitas coisas para resolver, mas a questão é, você tem deixado Jesus de lado por causa das suas preocupações, ou você tem se derramado aos pés dele como ato de adoração espontânea? Nós precisamos entender, queridos, que quando nós temos um coração extravagante, nós vamos escolher a melhor parte, que é adorar ao Senhor. Nada, queridos, que esteja aqui fora, nenhum servir, nada é mais importante, queridos. Quando o serviço, queridos, ele ocupa o lugar da nossa adoração, as nossas prioridades ali, elas estão invertendo. Nosso serviço, queridos, o nosso servir jamais vai ocupar o nosso lugar de intimidade para com o Senhor. É muito lindo, queridos, nós desenvolvermos nossos dons, nós conhecermos a Deus e, claro, servirmos dentro da nossa igreja, somos voluntários nesse lugar, isso, amém, é muito especial. Mas nunca, queridos, devemos trocar o lugar do nosso coração. A intimidade, ela não pode ocupar, queridos, o lugar, o servir não pode ocupar o lugar da intimidade na nossa vida. Isso não pode, queridos, inverter prioridades no seu coração. Muitos hoje vivem correndo, servindo e não param para estar aos pés de Jesus. Você vai ter o seu tempo, queridos, de devocional e aquilo não será um tempo, mas será, queridos, um prazer de você estar na presença do Senhor. Você estará nesse lugar, na presença de Deus, aos domingos, enfim, em nossas reuniões, e você sentirá, queridos, o prazer de estar na presença de Deus. É isso que Maria, de fato, ela estava fazendo. Quando nós temos, queridos, esse entendimento que precisamos estar aos pés de Jesus, isso nos leva, queridos, a um segundo caminho, um amor extravagante. Ele entrega que não retém nada. É uma entrega que não retém nada. Quando o nosso coração, queridos, ele está de verdade rendido ao Senhor, ele não consegue, queridos, mais viver calculando entregas. Quando eu tenho um amor extravagante, queridos, eu não quero reter nada daquilo que eu tenho para dar para Jesus. Nós vemos isso aqui muito bem estabelecido em João 12:3. Vamos ver juntos. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com aquela fragrância, com aquele perfume. Maria, queridos, ela não apenas derramou uma gota, ela não apenas deu algo para Jesus fazer uma prova, ela literalmente, queridos, decide quebrar aquele vaso e derramar aquele perfume inteiramente sobre o Senhor. Esse texto nos mostra, queridos, que ela não optou em reter nada, ela não queria nada, ela não queria nem um pedaço daquilo, ela não queria nada para guardar, para deixar reservado, mas ela literalmente, queridos, entregou tudo ao Senhor. Quando nós entendemos isso, nós vemos que o mais importante do peso do que ela fez era aquilo que de fato significava para ela. Aquele perfume, queridos, era um grande tesouro para ela. Era o que ela tinha de mais precioso. Aquilo era preparado, como eu disse no início, por anos. Aquilo, queridos, era um bem dela, era um dote que de fato ela recebia. Era aquilo, queridos, que garantia o casamento dela. Quando nós começamos a pensar nisso, imagina se o Senhor pede algo extravagante para você,
que muitas vezes, queridos, vem até interromper em seus relacionamentos, vem interromper, queridos, no seu destino aqui na terra. Foi isso, queridos, que Maria literalmente decidiu fazer. E aqui nós devemos nos fazer uma pergunta, queridos. Eu acredito que essa pergunta é algo que nós devemos fazer de maneira muito próxima, talvez toda semana, talvez todos os dias. O que nós temos retido do Senhor? O grande problema, queridos, é nós fazermos uma entrega parcial e não completa a Deus. O reter, queridos, é você entregar de maneira parcial o seu coração ao Senhor. Hoje eu acredito que Deus ele está te mostrando o que você precisa entregar por completo a Ele. E Ele vai te mostrar, queridos, a direção, como que você deve estar aos pés dEle, como que você vai entregar aquilo de maneira profunda, de maneira extravagante a Ele. Maria, queridos, ela nos ensina nesse contexto que a verdadeira entrega acontece quando nós paramos de calcular, queridos, aquilo que nós estamos perdendo. Queridos, não tenha medo, apenas confie no Senhor. Muitas vezes nós calculamos, mas se eu aceitar essa direção de Deus na minha vida, talvez eu vou ficar com uma escassez nessa área. Talvez se eu não assinar esse contrato e obedecer ao Senhor, eu venha ficar sem uma provisão. Mas o único provedor, queridos, que tem a capacidade de nos fortalecer é o próprio Senhor. Não tem como nós nos entregarmos totalmente 100% a Ele, amém? Quando o amor é tão grande por Ele, nós não conseguimos, queridos, segurar mais nada. Existem vasos, queridos, que nós precisamos literalmente soltar aos pés de Jesus, quebrar na presença dEle. Quando nós amamos de maneira extravagante, nós não nos importamos mais com aquilo que nós seguramos de maneira até física. Aquilo que naturalmente nós seguramos, que nos prende, queridos. O amor extravagante, ele reconhece que o sacrifício ele custa caro. Como nós falamos, Maria ela não apenas entregou tudo, mas ela entregou algo que de fato custava muito para ela. Marcos 14:8 nos relata isso. Ela fez o que pôde. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Quando esse contexto bíblico nos fala que ela fez o que pôde, queridos, é que ela fez com aquilo que ela tinha em suas mãos. Deus nunca vai nos pedir algo extravagante que nós não tenhamos em nossas mãos. Nós precisamos entender, se hoje Deus ele me pede algo, é porque você tem algo extravagante para colocar sobre a presença dEle, amém? Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Esse perfume, queridos, como nós falamos, ele era caríssimo, custava o trabalho de 1 ano, quando nós colocamos na nossa realidade hoje, mas aquilo que ela oferece, queridos, não estava ligado a um valor, mas sim ao tamanho da adoração que ela gostaria de prestar a Jesus. Mais que um valor financeiro, queridos, aquilo carregava, como nós comentamos, algo emocional. Quando nós falamos de algo emocional, a Bíblia retrata sobre a existência e a necessidade de que aquela mulher ela precisasse daquele perfume para a sua noite de núpcias. E agora eu falo com as mulheres, imagina você guardando desde criança aquele perfume que você imagina. Não, quando o meu marido me vê com esse perfume, ele vai estar irresistível a mim. Quando nós conseguimos entender, Maria, ela entregou tudo. Ela entregou aquele perfume, algo que tinha um valor emocional. Quando nós trazemos para a maneira racional, queridos, isso não faz sentido algum. Quando nós trazemos para a nossa parte da emoção, é aí, queridos, que nós acabamos errando muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor. Nós deixamos com que a nossa emoção fale mais alto do que a unção que Deus ele quer derramar sobre nós. Quando nós literalmente entregamos nossas emoções, entregamos, queridos, até mesmo aquele símbolo financeiro ao Senhor, nós literalmente estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui. Nada disso importa, Senhor. O maior tesouro da minha vida eu coloco sobre a sua cabeça. Eu faço questão, Jesus, de colocar sobre a sua cabeça aquilo que para mim é mais valioso. Esse texto ele nos diz que Maria ela ofereceu a Jesus aquilo que poderia ter sido reservado para o momento mais importante da sua vida, que era de fato o seu casamento. Quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a entender,
Se o melhor momento da minha vida não tiver Jesus, não vale a pena isso acontecer. Se eu achar que o melhor momento da minha vida, cara, não vai ter uma entrega de sacrifício ao Senhor, é esse momento que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, me tira desse lugar. O melhor momento da nossa vida, queridos, vai ser uma entrega real para com o Senhor. Maria entendia, ela poderia guardar aquele perfume, aquilo que era mais valioso, para um momento mais importante, que era o seu casamento. Mas ela decide não olhar para aquilo que poderia acontecer lá na frente, mas ela olha para Jesus. Jesus, isso aqui é o que eu tenho de melhor. Pega tudo que eu tenho, Senhor Jesus. É isso que estava no coração dela. Nós aprendemos, queridos, que uma entrega extravagante, ela sempre vai envolver um sacrifício. Se está difícil, queridos, para entregar ao Senhor, isso é um bom sinal. Isso que é um grande sacrifício, isso que é uma extravagância para entregar a Ele. Eu te encorajo, queridos, nessa noite, entrega aquilo que está mais difícil de você entregar ao Senhor. Nesse momento que nós vamos poder, queridos, ter a revelação, queridos, de um coração que literalmente ama ao Senhor Jesus. Primeiramente, Ele nos amou. Primeiramente, Deus envia o seu Filho para que nós tenhamos vida. E agora, aos pés de Jesus, queridos, nós temos a oportunidade de estar, de quebrar o nosso melhor, de quebrar o nosso vaso sobre o Senhor. Maria, queridos, ela fez um grande sacrifício de seu bem maior a Jesus. O que nós temos, queridos, volto a dizer, segurado da presença de Deus? O que nós não temos, queridos, quebrado diante do Senhor? Quando você está na presença de Deus, quando Ele te pede algo, comece a entender o que você não tem quebrado sobre a presença de Deus. Qual que é o perfume, queridos, que você apenas tem passado um pouco em Jesus e literalmente você reteve aquilo para você? É isso que nós precisamos entender, queridos. Quais são os bens que muitas vezes nós temos colocado acima da disposição de amar o Senhor? Qual muitas vezes, queridos, é o sonho que você colocou em cima da disposição de uma entrega extravagante ao Senhor? Você precisa entender o que tem tomado a prioridade de Deus na sua vida e de uma vez por todas dizer ao Senhor: eis-me aqui. Amém? Um amor extravagante, ele resiste a críticas. Queridos, eu sempre gosto de trazer esse contexto de quando nós estamos fazendo algo relevante para o Senhor, certamente vai abrir uma grande oposição sobre a nossa vida. E isso é uma grande verdade. Maria, de fato, ela viveu isso. Nós vemos em Marcos 14, de 4 a 6. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação. Para comigo. O que me abre a atenção, queridos, que quem estava criticando aqui Maria não eram pessoas muitas vezes incrédulas, mas eram seus próprios discípulos. E aqui, queridos, abre uma grande alerta para nós. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Levanta a mão. Muitas vezes, queridos, nós, ao invés de impulsionarmos nossos irmãos à presença de Deus, a fazer algo grandioso aqui para o Senhor, nós muitas vezes, queridos, deixamos eles para baixo. Nós literalmente não confiamos, não depositamos algo de Deus e literalmente, queridos, acabamos resistindo apenas a críticas daquela pessoa. Maria literalmente, ela poderia ter parado com aquelas críticas, mas ela literalmente entendeu que aquilo que ela entregava não precisava de uma opinião, não precisava de alguém trazendo algum conceito ou não, se era melhor literalmente dar aos pobres, mas ela entendia que aquele sacrifício precisava ser entregue a uma única pessoa, que era Jesus. Isso nos traz a um contexto também que fala sobre a vida de Davi. Davi, quando ele recebe a direção e ele se propõe a lutar com Golias, quantos conhecem essa história? Aparece um camarada que é o seu irmão chamado Eliabe.
Eliabe vem e o confronta e muitas vezes até desanima Davi sobre aquilo que ele poderia fazer. Quando nós lemos a história, nós vemos que Eliabe provavelmente era alguém que tinha postura, alguém que literalmente era mais provido do que Davi. Davi, de fato, nós entendemos que ele era alguém que de fato era pequeno, alguém que literalmente não poderia derrotar Golias, mas aqui nos mostra um grande ponto. Muitas vezes nós, como cristãos, nós como irmãos aqui dentro dessa igreja, acabamos agindo como Eliabe. Nós literalmente, queridos, não estamos impulsionando aquele nosso irmão. E esse é um grande problema, queridos, porque a Bíblia compara aquele que criticou a Maria, de fato, ele era Judas. No livro de João, como eu disse, literalmente fala o nome de Judas como alguém que literalmente tenta confrontar Maria sobre aquilo que ela estava derramando sobre o Senhor. Muitos aqui, queridos, não fazendo essa comparação que somos Judas, mas nós vivemos com esse ambiente, querido, de muitas vezes criticar. E nesse momento, muitas vezes, nem todos são maduros para aceitar uma crítica, assim como Mariela foi, mas isso nos mostra, queridos, que nós precisamos nos levantar para estarmos monitorando aquilo que nós temos falado, proferido para o nosso irmão. Muitas vezes, queridos, nós temos lançado as palavras de desânimo, queridos. Nessa noite isso está sendo quebrado em nome de Jesus, amém? Nós devemos ser como Maria, queridos, alguém que suporta críticas, permanece firme e não deixa de derramar o seu perfume mesmo que alguém esteja ali contra aquilo que você está fazendo. Lembre-se, sempre que você fazer algo relevante no reino de Deus, alguém vai se levantar contra, sendo usado muitas vezes ali pelo inimigo para te parar, para que você venha parar de derramar aquilo sobre o Senhor. O amor extravagante, ele entrega no tempo certo. Isso aqui é muito especial também. Maria compreendeu, queridos, que ela tinha um tempo para fazer aquela entrega. No livro de Marcos, quando relata que ela fez o que pôde, ela derramou o seu perfume como no corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento, nós conseguimos entender que ali existia um objetivo para que aquilo viesse a acontecer. Dali uma semana, de fato, Jesus ele estaria sobre a cruz e nós conseguimos entender que existia um preparo para o sepultamento. E aquilo que ela estava derramando, aquele perfume, queridos, era esse preparo. Só que o mais incrível é que ela, de fato, não sabia desse contexto ao qual Jesus estaria passando. Mas aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, não sendo Maria, eles, de fato, sabiam. E aí nós conseguimos entender o coração diferente que ela teve, de interpretar e entender que Jesus precisava daquele perfume. Jesus precisava que o corpo dele viesse a ser preparado para o sepultamento. Ela entendeu, queridos, que aquele de fato era o momento e ela não esperou que aquilo viesse passar. Nós temos um contexto aqui em Lucas 24, de 1 a 3. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias aromáticas, a qual haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Mas esse contexto, queridos, até muitas vezes nos constrange, porque nos mostra uma segunda figura sobre algumas mulheres que estavam ali preparando especiarias aromáticas, mas só que o grande contexto é que elas chegaram na hora errada. Elas chegaram, queridos, para preparar o corpo de Jesus, e o corpo de Jesus já não estava mais naquele lugar. Isso nos reflete algo, queridos, nós não devemos esperar o momento perfeito, mas fazer na hora que Deus ele nos pede. Muitas vezes, queridos, não adianta mais você tentar entregar algo para o Senhor, se o tempo daquilo já passou. Muitas vezes acabamos atrasando o nosso propósito de vida, queridos, porque nós não obedecemos ao Senhor de imediato, assim como Maria ela tem feito. Existem coisas, queridos, em nossas vidas que nós não podemos esperar. Obviamente, temos que ter em mente qual que é a estação para todas as coisas, mas existem algumas entregas. Existe algo que você entrega ao Senhor, que não tem um tempo, de fato, longo. Você precisa tomar aquela atitude de imediato. E é isso que Maria, ela entendeu. E aqui eu pergunto, o que Deus tem te pedido para você entregar hoje?
O que Deus ele tem muitas vezes, querido, pedido para você hoje, não é para amanhã, não é a questão de ontem, mas o que Deus ele tem pedido e que muitas vezes você tem adiado. Deus ele quer nos levar a um lugar, queridos, onde nós não vamos esperar o melhor momento. Onde nós não vamos esperar eu me formar, eu ter uma família. Muitas vezes você se acha muito novo, muitas vezes você se acha muito velho para entregar algo ao Senhor. Hoje é o dia, queridos, que você vai entregar algo extravagante. Você tem essa oportunidade nessa noite, amém? Um amor extravagante, ele toca o coração de Deus. Aquilo que Maria fez, queridos, tocou o coração de Deus. A minha intenção, queridos, na minha vida é tudo aquilo que eu venha decidir a fazer, eu venha tocar também o coração do Senhor. Que relacionamentos, queridos, que nós venhamos entrar naquele conceito, naquela decisão, nós venhamos tocar o coração do Senhor. Que o contrato, queridos, que nós venhamos assinar, aquilo que nós venhamos dizer sim, nós através desse ato venhamos tocar o coração do Senhor. A palavra de Deus diz, Marcos 14:9, eu lhes asseguro que onde o evangelho for anunciado, em todos os lugares, também o que ela fez será contado à sua memória. Esse contexto fala o Senhor Jesus se agradando daquela entrega, se agradando daquilo que Maria, de fato, ela fez. Existe um contraste sobre a questão de tocar o coração de Deus. Muitas vezes nós estamos caminhando ao lado do Senhor e mesmo assim, queridos, nós não temos o aproveitamento daquilo que Ele quer fazer através de nós. Mateus 26:14 e 16 nos fala o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: quanto que vocês me darão se eu entregar a vocês? Eles lhes fixaram um preço, 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Muitas vezes, querido, nós estamos ao lado de Jesus, apenas procurando aquilo que vem agradar o nosso coração. E nós não nos posicionamos em um lugar que podemos agradar ao coração de Deus. Existe um grande contraste enquanto Maria derramava o seu tesouro, Judas ele se preparava para vender Jesus. Nós podemos entender que Maria ela deu tudo e Judas ele vendeu tudo para trocar Jesus por nada. Nós precisamos, queridos, mudar conceitos na nossa vida, literalmente caminhar com o Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo, queridos, que nós podemos entregar como honra a Ele, amém? É isso que toca, de fato, o coração do Senhor Jesus. E aqui, queridos, nos vem mais questionamentos. O que nós temos feito, queridos, para agradar o coração do Senhor? O seu amor, queridos, literalmente tem tocado o coração dele. O Senhor nos mostra, queridos, nessa noite, Ele vem sobre nós, Ele nos ama primeiro, e agora nós temos a oportunidade, queridos, de também tocar o coração dele, com as nossas ações. Que as nossas atitudes, queridos, nossas prioridades, elas venham de fato ecoar por gerações, assim como Maria, ela fez um ato que ecoou por gerações. Aquilo que nós venhamos ter de atitude hoje, aquilo que nós derramamos sobre o Senhor, venha, queridos, ter uma eternidade também. Existe algo que Deus ele coloca sobre a sua mão, que nós chamamos de um grande testemunho. Aquilo que Deus opera em você, não para em você. Você derrama isso sobre Jesus e aquilo, queridos, as pessoas começam a olhar para você e aquilo começa a se estender, queridos. Isso fala sobre ecoar de gerações por gerações. É isso que nós estamos vendo sobre a vida de Maria hoje, que provavelmente, queridos, você tem o potencial de pessoas verem em sua vida no dia de amanhã, amém? E o nosso penúltimo ponto aqui, um amor extravagante, queridos, ele não busca retorno. Se existe alguém, queridos, que não estava buscando um retorno aqui, era Maria. Literalmente, ela faz aquela entrega de sacrifício de uma forma desinteressada. Ela literalmente entendia: eu não estou aqui para literalmente ter um privilégio daquilo que Jesus ele pode me dar, da cura que Ele pode trazer, da provisão que Ele pode fazer na minha vida, mas eu estou aqui para literalmente dar e para entregar. Que nós possamos estar preparados a dar e a entregar algo ao Senhor.
João 12,3 nos fala que Maria, ele pega aquele frasco de nardo puro, algo que era muito caro, e ela derrama sobre os pés de Jesus. E algo que estende também, que os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se daquela fragrância. Quando fala que ela enxugou, queridos, os pés de Jesus com seus cabelos, aqui nós temos uma grande referência. Quem aqui é mulher? Quem aqui cuida muito do seu cabelo? Queridos, isso aqui existe um grande significado. É um gesto, queridos, de total entrega ao Senhor, de total reverência. Ela literalmente estava humilde diante de Deus. Quando ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos, ela literalmente fica exposta e de maneira vulnerável naquele lugar. Muitas vezes, queridos, nós estamos buscando aplausos, alguma relevância na nossa vida, e nós acabamos entregando só aquilo que nos convém. Ela não estava nem aí, queridos, ela literalmente está postas ao Senhor. Ela pega os seus cabelos e literalmente passa aos pés de Jesus. Isso nos mostra, queridos, uma grande reverência que ela tem pelo Senhor. Ela não estava ali, queridos, por aquilo que ela poderia ganhar, volto a falar. Ela entrega, queridos, o melhor que ela tem. E ela faz da maneira mais profunda, mais sensível. Ela adora da maneira mais extraordinária. Isso aqui é o que acontece, queridos, quando nós amamos ao Senhor de maneira extravagante. Nós literalmente nos humilhamos aos pés de Jesus. Quando nós imaginamos aquela cena, nós entendemos que o segredo da felicidade dela não era em conquistar tudo aquilo que ela queria, mas em derramar tudo aquilo que ela tinha. Ela não estava ali como muitas vezes nós fazemos com o Senhor. Senhor, eu te entrego algo, mas primeiro você tem que me dar algo. Nós sabemos que essa de fato é uma lógica que acontece. Mas quando nós estamos literalmente barganhando com o Senhor, não é dessa forma, queridos, que nós alcançamos o nosso propósito de vida. Maria, ela não buscava ganhos, queridos, ela buscava a presença de Deus, amém? Que você não venha, queridos, buscar aquilo que Deus possa te dar, mas venha buscar a presença do Senhor. E nesse ponto agora eu finalizo a nossa mensagem, um amor extravagante. Ele entrega tudo. Talvez o momento mais marcante, queridos, não foi ela apenas quebrar aquele vaso, mas foi o que aconteceu no coração de Maria. Muitas vezes a nossa maior entrega, queridos, o maior acontecimento da nossa vida não vai ser você entregar algo relevante ao Senhor, mas é aquilo que Deus ele está fazendo no seu próprio coração. Certamente, queridos, Maria ela teve que vencer muitas vezes o medo, ela teve que vencer muitas vezes aquele pensamento de dúvida, aquele cálculo que muitas vezes nós fazemos para o Senhor. Senhor, se eu te entregar essa quantidade, certamente eu ficarei sem isso. Literalmente, queridos, ela venceu esse obstáculo. Ela entendeu que ela precisava entregar tudo, cara. Nessa noite eu te encorajo a entregar tudo aos pés do Senhor. Derramar o seu melhor perfume na presença de Deus. Quantas vezes nós estamos aqui segurando nossos vasos, segurando nossos sonhos, segurando até mesmo nossos planos, e nós não entregamos. Senhor, esse sonho aqui eu não entrego a Ti, eu acho que eu sou autossuficiente para cumprir isso aqui, e o Senhor não tem permissão. Hoje nós podemos entregar, queridos, esse sonho. Se às vezes é um plano, cara, você tem um plano na sua vida, seja na sua carreira, você tem algumas estratégias, entrega isso na presença de Deus. Derrama, queridos, o seu melhor perfume. Nós conseguimos entender que nesse contexto, Maria ela está dizendo, Senhor, eu sou teu. Tudo que eu tenho é teu. Nada ficou para trás, mas eu derramo tudo na sua presença. Quando ela quebra, queridos, aquele vaso, ela não para de fato para pensar o preço, não para calcular, para ver qual a quantidade daquilo, para ver a relevância daquele tesouro que ela tinha. Mas ela decide, queridos, derramar sobre a cabeça de Jesus, da forma como que aquilo venha descendo pelo corpo, venha aos pés e de fato venha isso sobre o chão. Isso fala sobre uma grande entrega que nós precisamos fazer no Senhor. Pegar aquilo que eu tenho de mais relevante, colocar sobre a cabeça de Jesus. E aquilo vai descendo, queridos, até a forma que aquilo venha transbordar.
Isso é tudo que nós somos, tudo que nós temos. E hoje Jesus ele está nos chamando a esse lugar. Ele está nos perguntando: o que você tem para entregar completamente a mim? O que você tem de mais especial para colocar na minha presença? Hoje nós devemos entender, queridos, que não vale a pena nós negociarmos algo para com Deus, nós calcularmos ou nós segurarmos algo com nossa própria mão, queridos. Vale a pena nós quebrarmos na presença do Senhor, derramar sobre Jesus, assim como Maria ela fez, amém? Queridos, quebre o seu vaso na presença do Senhor, derrame tudo aquilo que você tem. Se você tem alguma área, queridos, alguma necessidade, seja em relacionamentos, seja, queridos, na sua área financeira, seja até mesmo no seu ministério, esse é o momento, queridos, de você pegar aquilo que você tem mais de desejo no seu coração, que você tem mais de precioso, e derramar aos pés do Senhor. Eu quero te encorajar nesse lugar, queridos. Nessa noite, nós temos aqui um momento onde nós o adoramos por quem Jesus é. Por quem, queridos, Ele já fez por nós e pelo grande tesouro, queridos, que Ele depositou na minha e na sua mão, para que nós possamos agora derramar sobre Ele, amém? Que possamos, queridos, ter esse amor extravagante, esse amor, queridos, que rompe barreiras. Nessa noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos aonde você está. Senhor, nós literalmente clamamos pela sua presença nesse lugar. Nesse momento onde você está com seus olhos fechados, você começa a perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu não tenho entregue de maneira total a Ti? Senhor, nos mostra aquilo que está apenas parcialmente com o Senhor. Senhor, nós pegamos isso nessa noite e nós o entregamos de maneira extravagante. Nós colocamos, Senhor, sobre a sua cabeça, Pai. Isso desce sobre o seu corpo, vem aos seus pés. E nesse ato, Senhor, nós nos humilhamos diante da sua presença. Senhor, que essa seja a nossa motivação, dia após dia. Nós declaramos um amor extravagante saindo de nossos corações, Senhor. Queridos, muitas vezes Deus ele tem colocado grandes promessas na sua mão e muitas vezes você até está vivendo aquilo. Isso nos faz literalmente entender que Deus ele pode nos dar algo, mas às vezes, querido, como uma promessa, como uma entrega, Deus muitas vezes ele também nos pede aquilo que Ele tem nos dado. E aqui nós podemos trazer uma referência como a vida de Abraão. Ele tinha o seu filho Isaque. Aquilo era uma grande promessa. E ele entendia que era o próprio Senhor que havia dado a ele. E chega um certo ponto, Deus pede como sacrifício o seu filho Isaque. E ele entrega aquilo como um ato de adoração ao Senhor. Queridos, você está disposto a entregar até mesmo uma promessa que Deus tem colocado sobre a sua mão? Nós podemos também lembrar sobre a vida de Noé, sobre a construção da arca. Deus dá essa direção para que Noé venha construir aquilo, e ele gasta um tempo da sua vida planejando, projetando até que aquilo se conclua. E as estações passaram, queridos, e nós entendemos que a obra quem fez foi o Senhor. Mas Deus chega um tempo e Ele pede: sai desse lugar. Você está disposto, querido, a sair da onde Deus muitas vezes tem até posicionado você para estar? É esse o coração, queridos, que o Senhor está nos levando nessa noite, a fazer uma entrega verdadeira sobre aquilo que realmente é um sacrifício para você. Aquilo que realmente, queridos, você vê até como algo que você procurou por anos,
Por tempos você pedia aquilo ao Senhor, o Senhor lhe entregou e você não consegue mais depositar aquilo na presença do Senhor. Deus hoje Ele pede para você um amor extravagante, da forma que isso se converta em uma entrega genuína. Uma entrega aos pés do Senhor, onde nada lá fora te preocupa mais, mas como Maria você está aos pés do Senhor. Existe, querido, um perfume muito precioso na sua vida. E aqui você começa a pensar, o que você tem mais de precioso? E o Senhor te convida nessa noite, derrama sobre a minha cabeça, e você verá aquilo que eu farei na sua vida. O Senhor pede, derrama sobre a minha vida, e você verá que esse contexto será um testemunho que gerações em gerações saberão sobre essa entrega que você conseguiu fazer. Queridos, nessa noite, eu quero te convidar a você ficar em pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo de adoração.